Fala, turma aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aí mais um estudo em sociologia. Hoje a gente vai falar como é que começou o capitalismo no Brasil, tá? A gente vai estar vendo aí a formação histórica, que está na página 59 até a página 61. Depois nós vamos também dar seguimento à matéria aí, porque são 3 fases que marcam o capitalismo no Brasil. Vamos lá começar então? Bons estudos, hein? Primeira coisa, a formação do capitalismo, ele passa por 3 períodos no Brasil. Segundo Florestan Fernandes, que é um importante sociólogo brasileiro, o capitalismo aconteceu em 3 fases, tá? A primeira aí, ó, emergência e expansão do capitalismo moderno, tá, gente? Abertura dos portos em 1808 até o fim da escravidão, da Lei Áurea, tá? Emergência e expansão do capitalismo competitivo de 1888 até 1950, no governo de Juscelino Kubitschek. A gente vai ver também a emergência e expansão do capitalismo monopolista, que vai de Juscelino Kubitschek, lá em 1950, até os dias atuais. Tá? Nós vamos passar por essas 3 fases, que são muito importantes também. Então nós vamos iniciar aí os nossos estudos de como começou o capitalismo no Brasil. Muito interessante a gente ver, principalmente a formação histórica, que é o que nós vamos ver agora, como o capitalismo foi produzido aqui desde 1500, tá? Então a gente está vendo aí a foto do jornal de 1888, que marca e que coloca aí justamente na capa o fim da escravidão no Brasil em 1888. E é interessante que aí, ó, eu coloquei, e o Brasil antes de 1888, como que era? A gente vai ver como que foi formada essa ideia de capitalismo com a chegada dos portugueses no Brasil, tá? Então nós vamos ver de 1500 até 1888, tá bom? Vamos lá? Como era o Brasil de 1500 até 1808? Nessa época, no Brasil colonial, o país era uma das colônias de Portugal e que gerava riqueza para os portugueses. Então, os portugueses exploravam ao máximo, retirando tudo aquilo que tinha aqui de matéria-prima para eles, né, e levava para Portugal. Então, quais eram os produtos que eram explorados, que eram retirados do Brasil? Pau-brasil, que é a planta valorizada pela Europa e utilizada para tingir tecidos. Cana-de-açúcar, um dos primeiros produtos a serem cultivados no Brasil. O açúcar era de alto valor de comércio na Europa e começa a trazer escravos africanos para ajudar no cultivo. Então, a cana-de-açúcar mostrou claramente o quanto que o açúcar era um alvo muito forte na Europa na época. E aí eles tiveram que trazer escravos africanos para que o trabalho, né, fosse ainda maior, para retirar o máximo de açúcar e levar para a Europa para vender. Produtos minerais, ouro, prata e pedras preciosas presentes em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Pedras totalmente retiradas, né? Nós temos exemplo das cidades históricas em Minas Gerais, que fizeram a diferença principalmente no ciclo do ouro. Então a gente sabe que a exploração das pedras preciosas fez com que Portugal enriquecesse ainda mais. É muito interessante que o algodão ele se tornou um dos produtos muito importantes para Portugal aí, tá? O algodão ele era chamado de ouro branco. É muito interessante esse termo, que era um produto de valor para as fábricas inglesas. Olha só para vocês verem, gente, o algodão nosso serviu de matéria-prima para as fábricas inglesas, pois servia de matéria-prima para a criação de tecidos na época da Revolução Industrial e Têxtil. Olha só que interessante, hein? Então o algodão nosso forneceu aí a base para fazer os tecidos aí das fábricas da Revolução Industrial, principalmente lá na Inglaterra, tá? E a gente vai ter também o determinismo cultural. O que seria isso? Determinismo cultural é quando tem um choque de culturas, principalmente entre europeus e os índios. Foi muito grande esse contato. E isso vai determinar principalmente o que? A mistura de culturas, a mistura de raças, formando a nossa sociedade. Nós já sabemos desse lado histórico como é que foi, como tudo
começou aqui na formação do povo brasileiro, e foi aí que a gente vai ver a relação entre o dominador e o povo dominado. Então nós vamos ver os portugueses explorando, fazendo com que o índio seguisse a sua cultura, né, a cultura aí do europeu, e até hoje nós temos aí, dentro da nossa cultura, vários elementos da cultura dos portugueses e também, né, um pouco da cultura dos africanos e dos índios. Então, a nossa mistura faz com que o contexto cultural demonstre esse determinismo cultural que desde 1500 é muito importante para a formação histórica do nosso povo. E aí vai ter aí na página 61, na questão 1, vai fazer uma revisão um pouquinho dessa parte histórica que a gente fez o resgate aqui, que é uma coisinha muito simples, tá? É mais aqueles pontos mais importantes desde da chegada dos portugueses até o domínio cultural, né? Cultural e a exploração enorme dos portugueses em relação aos índios, tá bom, gente? Logo em seguida a gente vai ter aí emergência e expansão do mercado capitalista moderno, que vai da página 61 a 63, nós vamos ver alguns destaques aí. A importância da Carta Régia no Brasil foi enorme. O que é a Carta Régia? Ela foi assinada por Dom João VI no dia 28 de janeiro de 1808. O que essa Carta Régia vai falar para a gente? É um documento que diz o seguinte, que o Brasil pode comercializar seus produtos com outros países. Então, o Dom João vai abrir os portos do Brasil, tá? Para comercializar os produtos aí com outros países. Então, outros países poderiam vir aqui, né, comprar as mercadorias. O Brasil também poderia ir até outros lugares e comprar outros produtos da Europa. Na carta diz que o Brasil podia colocar a cobrança de 15% dos produtos ingleses e até 24% para produtos vindos de outros países. Então, olha só para vocês verem como é que seria a cobrança, né, para que outros países pudessem comprar, tá? Tanto da gente quanto nós brasileiros em relação aos produtos europeus. O número de produtos chegando no Brasil aumenta, atende às necessidades da coroa portuguesa e também às necessidades da população não escrava. Então, os outros produtos vindos da Europa vai fazer diferença para a coroa portuguesa e também para a classe da população que não era escrava, tá, gente? Vai chegar no Brasil alimentos, roupas, instrumentos de trabalho, entre vários outros. Eu acho que não tá dando para ver. Eu coloquei aqui, gente. Aqui a Carta Régia, tá? Assinada aí por Dom João na época, que vai abrir os portos do Brasil para se receber aí esses produtos vindos da Europa, tá? Então foram esses produtos que vieram quando Dom João assinou a Carta Régia e aí abriu os portos para a chegada de produtos estrangeiros. O café se torna o produto agrícola mais importante do Brasil, porque principalmente a partir do dia 7 de setembro de 1822, com o Brasil já sendo uma república, né, e vai começar o período imperial. E o número de lavouras de café vão aumentar. Então, nesse período aí, ó, de 1822, vai ser de fundamental importância o café para o Brasil, porque vai ser muito exportado lá para fora e isso vai trazer principalmente aí a produção agrícola do Brasil vai ganhar, né? O capitalismo vai ser gerado em cima de produtos agrícolas. No caso aí, o café vai se tornar a grande queridinha do Brasil aí para tirar o dinheiro aí dos europeus, né? Que os europeus aí estavam comprando muito café do Brasil. O fato curioso de tudo isso, olha só. Mesmo o Brasil conseguindo a independência, ele mantém uma dependência econômica com outros países. Então aí tem um documento assinado, né, de 1825 que mostra claramente isso, né, de como que o Brasil ele manteve essa... até hoje é assim, né, gente? A gente sabe que o Brasil depende de tem uma dependência econômica muito grande, principalmente de outros países mais consolidados economicamente. O Brasil pagou para Portugal 2 milhões de libras por ela perder a colônia, pois o Brasil se tornou república e nenhum outro país poderia se juntar ao Brasil depois disso.
Então, quer dizer, o Brasil se tornou independente, mas pagou uma indenização para Portugal de 2 milhões de libras, para que Portugal não saísse, entre aspas, aí, prejudicado, porque o Brasil se tornou independente e o Portugal não poderia explorar mais nada do país. O Brasil pagou esse dinheiro para Portugal. A necessidade de indenizar Portugal deu origem ao primeiro empréstimo externo do Brasil. Então, olha só como é que são as coisas. O Brasil pagou 2 milhões de libras para se livrar de Portugal, mas contraiu a primeira dívida externa da história do Brasil. Mais prejuízos para o Brasil, então quer dizer, pagou os 2 milhões de libras que o Brasil teve que comprar da coroa portuguesa, né? Essa indenização. Aí o Brasil comprou o acervo da biblioteca, que hoje está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, então todo o processo histórico desse período que a gente está estudando está guardado aí na Biblioteca Nacional, que está no Rio de Janeiro. A coroa portuguesa trouxe a biblioteca para o Brasil e não foi devolvido nada, não foi devolvido nada disso, tá? Desde o seu nascimento, o Brasil contraiu uma dívida enorme com o país exterior. Então, está comentando, né? Todo esse acervo histórico está hoje no Rio de Janeiro. A coroa portuguesa trouxe para cá todo esse acervo da biblioteca, né, do período imperial aí. E essa dívida continuou sendo enorme depois que o Brasil pagou esses 2 milhões de libras. Muitos autores dizem que isso era uma fortuna na época e que hoje não se tem dados de como seria este valor nos dias atuais. Então eles não têm nem ideia quanto seria essa conversão, principalmente para a moeda de hoje. Quanto que seria essa dívida na época, tá? Principalmente nos dias atuais, né? Convertendo para a moeda de hoje. E aí a gente tem a figura do Barão de Mauá, que foi muito importante. Irineu Evangelista de Souza era banqueiro brasileiro e comerciante industrial. Ele fez grandes contribuições ao Brasil, construiu uma companhia de gás para iluminar a cidade do Rio de Janeiro, ele melhorou o setor de navios do país e ele vai introduzir a primeira estrada ferroviária do Brasil em 1854. Então, Barão de Mauá tinha muito dinheiro na época, ele foi um visionário, ele começou a investir no país aí, melhorando os navios, fazendo a primeira estrada ferroviária do Brasil, tá? E construindo a companhia de gás para iluminar a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente tem aí o Barão de Mauá, que fez grandes mudanças, trouxe inovações aí para o Brasil, investiu pesado. E o resultado de tudo isso por conta de produtos variados, aumentou o capitalismo no Brasil, a renda ficou concentrada nas mãos de poucos, uma elite que vai controlar o acesso dos trabalhadores diante dos produtos comercializados. Então olha só, o dinheiro vai ficar concentrado só numa parcela aí de grandes empresários da época, vamos dizer assim. As elites controlavam até as terras para manter o poder. Então nós já estudamos isso na história, né? O quanto que as terras também eram controladas por quem tinha esse poder todo. E o fim da escravidão marcou uma nova era social no país. Então, quer dizer, o escravo que não fazia parte da sociedade agora vai fazer parte com o fim da escravidão. E aí vai ter aí as atividades da página 63, vai ter a questão 2 para a gente revisar essa parte que nós vimos aí agora. Tá bom, gente? Muito obrigado. Depois a gente continua mais um pouquinho aí.